Bem-vindo ao episódio 2 da nossa trilha sobre a Resolução CMN 5272. No primeiro episódio, a gente entendeu o que é CMN e por que ele regula os RPPS. Agora, vamos entender a história. Por onde começou a regulação dos investimentos, como ela evoluiu ao longo dos três momentos distintos e o que mudou com a chegada da 5272. Vou dar um spoiler aqui. Algumas coisas que parecem novas não são tão novas assim. E algumas que parecem pequenas mudanças são, na verdade, transformações profundas. Vamos lá. Antes de entrar na linha do tempo, um ponto importante. Por que as resoluções mudam? Não é capricho do CMN. São três forças que empurram essa evolução. A primeira, o mercado financeiro ele avança, produtos novos surgem e estratégias evoluem. As regras que funcionavam em 2004 não cobriam o mercado e o que o mercado oferecia em 2010. As de 2010 não cobriam o que o mercado ofereceu e surgiram em 2025. Segunda, casos reais de má gestão. Cada vez que um RPPS enfrentou perdas graves por falta de controle, o CMN aprendeu que as regras tinham brecha e corrigiu. Terceira, o ciclo econômico. A pandemia derrubou a Selic para 2% ao ano. Nesse ambiente, aplicar tudo em renda fixa não gerava o retorno necessário para cobrir as metas atuariais dos fundos. As regras antigas emperravam a busca por retorno com segurança. Então, a cada nova resolução, tem-se uma resposta para essas três forças. Não é burocracia, mas atualização necessária. Quatro momentos marcam a história da regulação dos investimentos dos RPPS. Antes de 2010, já existiam normas. A Resolução 2652 de 99, a 2784 de 2000 e principalmente a 3244 de 2004 já estabeleciam limites por segmento e exigências de segurança e rentabilidade. E em 2010, a Resolução 3922 foi o principal marco de profissionalização, aprofundando significativamente a política de investimentos, que já era obrigatória desde a Resolução 3506 de 2007, e organizando os segmentos com limites muito mais detalhados e rigorosos. No ano seguinte, em 2011, a portaria do Ministério da Previdência Social 519 tornou obrigatória a certificação técnica dos gestores. Em 2021, a 4963 atualizou os limites para um ambiente de juros baixos, pós-pandemia. Em dezembro de 2025, o Conselho Monetário Nacional publicou a Resolução 5272, que entrou em vigor em fevereiro de 2026 e elevou o padrão de governança a um nível completamente diferente. Vamos agora detalhar cada um. A Resolução 3922 de 2010 não inventou a regulação, mas profissionalizou o setor de uma forma que as normas anteriores não conseguiam. A estrutura de segmentos já existia na 3244 de 2004, de forma mais básica. Apenas renda fixa, variável e imóveis. A 3922 ampliou isso, trazendo estruturados e exterior. Manteve a lógica e tornou os limites muito mais rigorosos e específicos sobre quais produtos eram permitidos. Uma correção importante que evita um erro comum. A política de investimento não nasceu com a 3922. Ela já era obrigatória desde a Resolução 3506 de 2007. O que a 3922 fez foi elevar substancialmente o conteúdo mínimo obrigatório da PI, exigindo estratégia de alocação, parâmetros de rentabilidade e limites de concentração documentados. E sobre a certificação dos gestores, aqui vale uma distinção fundamental. O CMN regula o dinheiro, onde pode aplicar limites, vedações. Mas quem regula as pessoas, quem pode gerir certificações, composição do comitê, é o Ministério da Previdência. A exigência de certificação não veio da 3922, veio da portaria MPS 519 de 2011, publicada no ano seguinte. Ela também tornou o Comitê de Investimentos obrigatório para todos os RPPS. Foi essa base de certificação obrigatória, criada em 2011,
que 4 anos depois sustentou o lançamento do Progestão, o programa criado pela portaria do Ministério da Previdência Social 185, em maio de 2015. Vale registrar, a vinculação direta entre os níveis de progestão e os limites de investimento do CMN só entrou em vigor com a Resolução 4604 de 2017, 2 anos após a criação do programa. A ideia de premiar a boa governança com mais liberdade de alocação demorou para ser completamente regulamentada. A estrutura de segmentos, no entanto, foi mostrando limitações com o tempo. Em 2021, viria uma atualização. A Resolução 4963 chegou em 2021 e o contexto explica muito. A pandemia de 2020 derrubou a Selic para 2% ao ano, o menor nível da história. Nesse ambiente, aplicar tudo em renda fixa não resolvia mais. O RPPS precisava buscar outras alternativas, com segurança. As regras da 3922, escritas para um mundo de juro alto, já não eram mais adequadas. A 4963 atualizou os limites de alocação para permitir que os RPPS buscassem retorno com mais flexibilidade, mas manteve a mesma lógica de segmentos da 3922. A mudança foi nos percentuais, não na estrutura. Um ponto importante para registrar: o Comitê de Investimento já era obrigatório para todos os RPPS desde a portaria 519 do MPS, em 2011. Isso foi uma década antes da 5272. O problema era que a obrigação existia sem exigência de qualidade. Muitos RPPS tinham um comitê apenas no papel, membros sem certificação, reuniões sem ata, decisões sem fundamentação técnica. A 4963 não resolveu esse problema. Essa correção viria com as normas seguintes. E chegamos na Resolução 5272, publicada em dezembro de 2025 pelo CMN, e que entrou em vigor em 2 de fevereiro de 2026. 3 mudanças importantes, e vale ser preciso sobre cada uma delas. Primeira, a estrutura de segmentos da era da 3922. Ela não foi simplesmente substituída por uma ideia do CMN. A grande transformação veio da Resolução CVM 175, uma norma da Comissão de Valores Mobiliários que reestruturou todos os fundos de investimento do Brasil a partir de 2024, passando a organizá-los por classe e subclasse de ativos. Os RPPS investem via fundos, então absorvem essa mudança na prática. Segunda, a governança deixou de ser um diferencial e virou um requisito com consequências reais. O Progestão, que existia desde 2015, mas com a nova regulação, as exigências de certificação, segregação de funções e documentação técnica viraram obrigações, não são mais voluntários. Terceira, e essa mais importante para o dia a dia do gestor, o Comitê de Investimentos, que já era obrigatório desde a portaria 519 de 2011, agora precisa funcionar de verdade. Maioria dos membros com certificação, atas técnicas, processo fundamentado. O comitê que existia apenas no papel não atende mais à norma. Vou pausar aqui em um ponto que gera muita confusão e é importante acertar. O comitê de investimento não é uma novidade. Ele já é obrigatório para todos os RPPS desde 2011. E mais, a exigência de que seus membros fossem certificados já existia antes da Resolução 5272. O problema é que, na prática, muitos RPPS ainda operavam com comitês não atuantes, ou tinham dificuldade de cumprir mesmo essa regra. A grande virada de chave veio com a portaria do Ministério da Previdência Social 1499 de 2024. Ela formalizou uma fase de transição e confirmou que, a partir de janeiro de 2026, o rigor é total. 100% dos membros do Comitê de Investimento precisam ser certificados. Para o Conselho Deliberativo e Fiscal, a exigência é maioria dos membros titulares. O CMN, com a Resolução 5272, amarrou tudo isso. Se o fundo não cumpre as exigências de governança e certificação das portarias da Previdência, não pode acessar os melhores investimentos. Isso muda o dia a dia do gestor.
Revisar a composição de todos os conselhos e do comitê, garantir as certificações necessárias e documentar cada deliberação de forma que resista a uma auditoria. Nos próximos episódios, vamos entrar nos detalhes de cada uma dessas exigências. Vamos fechar o episódio 2 com 3 pontos para fixar. Primeiro, a regulação dos investimentos dos RPPS não começou do zero em 2010. A Resolução 3922 foi uma profissionalização importante e transformadora, mas construída sobre normas que já existiam desde 99. Segundo, o Progestão foi criado em 2015, não 2010. A certificação obrigatória dos gestores veio da Portaria MPS 519 de 2011. E a vinculação direta entre os níveis do programa e dos limites de investimento do CMN só entrou em vigor em 2017. Saber disso evita um erro muito comum ao explicar a história da regulação. Terceiro, o Comitê de Investimentos já era obrigatório desde 2011. O que a Resolução 5272, publicada em dezembro de 25, vigente desde fevereiro de 26, e as normas mais recentes fizeram, foi exigir que ele funcione de verdade, com pessoas certificadas, atas técnicas e processo documentado. Comitê não atuante não passa mais. No próximo episódio, vamos entrar na estrutura da 5272, classes de ativos, segmento e o que cada RPPS pode investir de acordo com seu nível de progestão. Nos vemos no episódio 3.